Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje eu vou fazer uma análise do edital aí do concurso do TJ que acabou de sair. Vamos lá? Acompanha comigo aí na tela. Então, concurso TJSP aí para escrevente, né? São 572 vagas que nós temos. E nós vamos fazer agora a análise do edital da parte de informática, tá certo? Então, antes de mais nada, para quem não me conhece, não sabe quem sou eu, estão aí os meus contatos interativos, você tem aí o meu Instagram, o @FabioAus. Você me seguindo no Instagram vai ter a oportunidade de fazer parte do meu canal no Telegram. O link está presente na bio do Instagram e lá no canal você vai poder obter materiais gratuitos de informática para você aprimorar ainda mais os seus estudos. E também tem aí o meu canal no YouTube, o Fábio Augusto Informática. Lá você vai encontrar questões comentadas, dicas, você vai encontrar aulões, cursos gratuitos, tudo o que você precisa para ir bem na sua prova, tá? Então, basta você ir lá, se inscrever e assistir aos vídeos, tá? Também deixa o meu WhatsApp se você tiver alguma dúvida, sugestão ou elogio, pode mandar para mim que eu vou ter o maior prazer em responder. Fechou? Bom, vamos lá então, vamos à parte que interessa, né? O que é cobrado em informática para escrevente do TJ? Então, eu já trouxe o edital direto para você. São 14 questões que cairão na prova, tá? Então, não é diferente dos últimos editais aí que nós tivemos para o TJ. Continuam sendo 14 questões, sendo que nós temos os seguintes assuntos: Windows 10 ou superior. Professor, ele pode cobrar o Windows 11? Pode cobrar o Windows 11, sim. Então, Windows 10 ou superior, tá? Primeiro item aqui. Aí ele traz Word. Professor, qual a versão do Word que vai ser cobrado aqui? Então, nesse edital ele não citou aqui aquela versão que geralmente é cobrado, né? Mas ele, versão aqui no caso está presente o 365, né? A versão ela não está ali escrita diretamente no termo Word, mas está ali quando ele fala conjunto de aplicativos do Microsoft 365. Então, sempre a mais atual, tá? E depois vem o Excel, correio eletrônico, internet, Microsoft Teams e o OneDrive. Então, você está vendo aí que se trata de um edital que a gente já conhece, né? Não é um edital diferente, é um edital que nós temos aí total experiência em ministrar a aula, né? Então você não vai ter nenhum tipo de novidade. Trata-se de assuntos que a gente já rotineiramente já trabalha nas nossas aulas e você que já fez o curso do TJ e já tem ali, por exemplo, uma direção do que a banca costuma cobrar, né? A banca Vunesp costuma cobrar diante desses assuntos que a gente já tem aí, você não vai ter nenhum tipo de dificuldade, né? Então, trata-se dos assuntos rotineiros, né? Então, nós temos aí, ao todo, 7 elementos, não é isso? E dentro desses 7 elementos, nós temos 14 questões. Então, quer dizer, se a Vunesp quiser, ela pode cobrar 2 questões por assunto, mas ela também pode explorar outros assuntos ali mais vezes, ao invés de fazer essa distribuição harmônica, né? Mas agora vamos ver o que pode ser cobrado em cada um dos itens. Olha lá. Então, no Windows 10, geralmente a Vunesp gosta de explorar os elementos que envolvem pastas, diretórios, arquivos e atalhos. Geralmente a gente tem questões que envolvem a manipulação dos arquivos, né? Onde ele já traz aqui o elemento separado, tá vendo? Que é a ação de copiar, colar, recortar, mover, né? Renomear, deletar. Então são assuntos que rotineiramente aparecem nas provas da Vunesp para o TJ. Também é interessante a gente ficar atento aos programas que faz parte do Windows. Por isso que ele traz aqui, ó, uso de menus, programas e aplicativos. Então,
questões relacionadas ao WordPad, questões relacionadas ao bloco de notas, questões relacionadas ao Paint. São programas que estão presentes tanto no Windows 10 quanto no Windows 11. Então, são programas que geralmente, principalmente numa prova que traz um total de 14 questões, são itens que a gente não pode deixar de lado, tá? Então, em relação ao Windows, a gente também deve colocar teclas de atalho. Que é um elemento que sempre aparece, né? Então, você não pode abandonar esse item. Depois vem o Word. O Word, ele traz ali, né, o edital de praxe, estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras de numeração de páginas, legendas, índice, inserção de objetos, campos pré-definidos e caixas de texto. Bom, vamos lá. O que no Word cai na prova? É o que interessa para a gente. Edição e formatação de textos, parágrafos e fontes. Eu estou grifando todo o elemento, mas a formatação constante que aparece nas provas é de parágrafos e fontes. Muitas provas estão cobrando elementos de tabelas. Como que eu faço para andar dentro da tabela? O tab, na última célula da tabela, faz o quê? O enter faz o quê na tabela? São os elementos que têm caído nas provas da VUNESP que a gente tem que ficar atento, né? O tab, você sabe, ele vai sempre trazer a característica de mudar de um campo para o outro. E na última célula, ele insere mais uma linha, tá? O enter não. O enter, por sua vez, quando a gente aperta o enter, ele só vai aumentar ali a altura da linha que você está, ok? Em relação a quebras, também tem aparecido ali questões que envolvem quebras de seção, né? Que é justamente você dividir o documento em mais seções. Então, isso é um elemento que você precisa levar em consideração, tá? E caixas de texto. Já caiu em prova questões envolvendo os tipos de caixas de texto que nós temos no Word. Então, é um assunto que também vale a pena estudar. Tá claro? Excel. Bom, quando se trata de Excel e que a galera morre de medo de Excel, é o uso de fórmulas e funções, né? Isso aqui é de praxe, não tem como abandonar, não tem como deixar de fora. Então, trata-se ali de uma característica que nós temos ali presente em todas as provas da VUNESP, fórmulas e funções, quando o Excel é mencionado no edital, tá? Agora, é claro que nós também temos os elementos teóricos do Excel que a gente deve levar em consideração. Algumas provas estão cobrando os conceitos que a gente tem em relação às células, linhas, colunas e pasta de trabalho. Pasta de trabalho é o quê? É o arquivo do Excel salvo que pode conter várias planilhas, tá? Algumas provas cobrou gráfico. O que, por exemplo? Cobrou ali a característica e tipos de gráficos que nós temos, né? Então, por exemplo, identificar o que é a série do gráfico, que são os números que vão formar o desenho do gráfico, né? Identificar o que é uma legenda no gráfico, identificar também o que é o rótulo, que são os números que aparecem diretamente no gráfico. Então, são itens que a gente tem que, ali no caso, né, ter uma atenção especial. Além das formatações, tá? As formatações que a gente tem ali, formatação condicional, que é aquela que a gente vai trazer uma cor diferente para a célula de acordo com o resultado obtido. Então, exemplo, notas abaixo de 5 vermelha, acima de 5 ou iguais a 5 azuis. Então, você tem isso na formatação condicional. Isso entra justamente nos conceitos que a gente tem ali de células, linhas, colunas, pastas e etc. Tá certo? Bom, aí passando essa parte aí do Excel, nós temos o correio eletrônico. O correio eletrônico é sempre a mesma coisa
que é cobrado. Preparo e o envio de mensagens. É o ato do campo para, campo CC, campo CCO, o responder a todos, o encaminhar, né? Então, essa é sempre a característica que a gente tem de questões que envolvem correio eletrônico. Em relação à internet, a navegação na internet, a gente pensa em navegadores. Então, aqui, navegação na internet, qual navegador? Navegador que a VUNESP gosta. Chrome, citou o Windows 10, Edge e Firefox. Os três, professor. Os três. Os três. A Unesp está gostando do Firefox agora, então é interessante a gente dar uma atenção especial para ele. Tá? E o que é cobrado na navegação na internet? Tecla de atalho. Sempre que navegador é mencionado, tecla de atalho é algo que você não pode nunca deixar de fora. Temos também aqui sites de busca, né? Então a gente fala aqui, ó, busca. As formas de filtrar os elementos de busca sempre aparecem nas provas. Então é importante saber a história do sinal de menos, é importante saber a história dos dois pontos e outros elementos que podem filtrar a busca na internet, né, dentro do buscador, né, dentro do Google, onde você pode reduzir os resultados apresentados, ok? Aí vem o Microsoft Teams. É, meus amigos, ele está aí presente, como sempre, nas provas do escrevente do TJ. Então, ele traz ali no Teams chats, chamadas de áudio e vídeo, criação de grupo, trabalho em equipe, né, que é trabalhar de maneira colaborativa através do Word, do Excel, do PowerPoint, do SharePoint, do OneNote, né? O agendamento de reuniões e gravação. Tudo que envolve o Microsoft Teams é importante, tá? Então, saber, por exemplo, os elementos que você pode trabalhar com Teams, seja na marcação de uma reunião, seja também na criação, ali no caso, de um grupo, de uma equipe, de trabalhar também com os elementos do Teams no compartilhamento daquilo que você tem na tela, ícones, né? Extremamente importante, os botões do Teams. A VUNESP gosta de cobrar, então é importante dar uma atenção especial a isso. E o OneDrive, né, gente? O OneDrive, que também tem aparecido constantemente aí nas provas, que é o armazenamento na nuvem aí da Microsoft, que está ali presente tanto no Windows 10 quanto no Windows 11, e é utilizado para fazer compartilhamento de arquivos, para fazer backups e também traz as características que você pode ali no caso armazenar, fazendo sincronismo no computador e na nuvem, né? Então quer dizer, ícones relacionados a isso sempre aparecem em suas provas, certo? Então nós temos aí 7 elementos que estão presentes aí no edital e que podem representar ali ao todo 14 questões nessa prova aí do TJ, tá? Professor, mas como é que eu faço para me preparar para esta prova, né? Eu sei que quem estuda aí com vocês tem êxito, tem aprovados. Eu queria ser um também. Então, como que eu faço para ser aprovado nessa prova aí do TJ? Bom, você tem tempo de estudo, hein? Então, você consegue e eu tenho certeza que você pode ser aí sim um dos aprovados. Bom, primeiro, você estudando conosco aqui, você vai seguir um planejamento de estudos. O planejamento de estudos é baseado em teoria e questões que representam a base forte para você fazer ali o início dos seus estudos. Esse conteúdo ele é importante, né? Você precisa de um curso que traga para você ali exatamente o que você precisa estudar. Nada mais, nada menos. E na informática é extremamente importante que você coloque em prática aquilo que você está aprendendo. Então, colocar em prática requer ali no caso a utilização do computador quando for possível e também leitura e marcações, né? Colocar em prática aquilo que você aprendeu, né, na base forte
para depois fazer a grande revisão. A revisão, ela é baseada nas marcações e leituras que foram feitas, né? E aí, a partir disso, você consegue extrair resumos, criar fichas, mapas mentais, e depois que você criou tudo isso, chegou o momento da revisão por questões, né? Então, a revisão por questões, ela é dividida em assuntos e temas. Então, por exemplo, o meu assunto é Excel. Beleza. Qual o tema do Excel que você quer? Eu quero funções. E dentro de funções, eu posso puxar aqui a função média, né? Então, eu vou resolver questões baseados nesse assunto tema. Resolvi a questão? Entendi? Ótimo, posso ir para outro. Não entendi? Então, a gente faz o ciclo novamente. Vai lá para a base forte, veja o que é a função média, coloque em prática a função média para ver como funciona, faça anotações dos seus erros para você aprender com os erros e aí depois refaça a revisão baseada em questões. Tá certo? Esse é o planejamento de estudos. O planejamento de estudos requer o quê? A base forte. É aí que entra o Gabaritando TJSP Escrevente Técnico Judiciário. Nós aqui do Vencendo Concursos estamos aí trazendo para você o Gabaritando TJSP com várias vantagens aí no seu curso. Você tem o acesso imediato, você tem o acesso ilimitado, você tem teoria e questões comentadas, material em PDF, você tem como bônus caderno de questões e 10 aulões ao vivo, fora o simulado, que nem coloquei aí, nós teremos também simulados. Por quanto, professor? Olha só, o valor de lançamento de 497 por apenas 247 ou 12 parcelinhas de 24,65. E você que está acompanhando aí comigo, a análise do edital ainda tem 10% de desconto adquirindo agora. Adquiriu agora, você vai abrir aí o link que está na descrição desse vídeo, clica no link, vai lá em comprar agora e na hora que você for no cupom, você vai digitar Fábio10, vai ter mais 10% de desconto aí para você adquirir o seu Gabaritando TJSP. Beleza, galerinha? Então, não deixe para depois, comece a estudar o quanto antes. Quanto mais tempo você tem para estudar, mais você vai absorver o conteúdo e ter ali, no caso, aquela folga antes da prova de fazer a sua revisão de maneira tranquila. Não faça como muitos que costumam fazer da revisão o estudo. Revisão é para aprimorar as coisas que você precisa ali, no caso, resolver para ir bem na sua prova. E aqui no Vencendo Concursos, você pode ter certeza que você vence. Fechou? Então, forte abraço para você e até a próxima. Valeu!